You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 34 do Brazilian Expat Podcast. Estou aqui com o Marcelo Ferrarini Carneiro. Eu sei esse nome de cor e salteado. Depois a gente vai falar no finalzinho do podcast como é que eu conheci esse cara aqui. Marcelinho, dá um oi pra galera aí, né? Olá, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu não sei nem como começar uma conversa dessas, cara. Eu não sei nem como começar uma conversa dessas. Eu estava comentando com o Marcelo que rolou um ingresso aí de muitos profissionais no nosso canal que são de marketing, que tem esse sonho de sair do Brasil, que colocam aí esse plano e a maioria dessa galera fala, pô, é muito difícil, é muito complexo, eu consegui a expatriação, é uma parada difícil. E eu queria que você começasse falando do começo, cara. Quem que você é? Da onde que você saiu aí do Brasil? Da onde que veio essa ideia de se tornar um expatriado? Para que o pessoal possa saber quem que era o Marcelo antes, para eles entenderem como foi essa sua trajetória, para você conseguir a primeira posição fora do Brasil e para você chegar hoje. Onde que você está, seu Marcelo, nesse exato momento? Eu estou nessa cidade ensolaradíssima chamada Londres. Pouquíssimo ensolarado, mas tudo bem. E você está em certo escritório aí, você trabalha para uma empresinha pequenininha, né? Uma empresa bem pequena. Na Lego. Eu precisava falar, né, cara? Não tem como. Precisava já soltar essa informação. Lego Group. Marcelinho está trabalhando... começamos. O que eu falo sempre é que provavelmente se eu contasse isso pro Marcelo de 6 anos de idade, ele nunca ia acreditar que isso estava acontecendo. Mas é uma empresa muito legal. É muito, muito legal mesmo. Vamos entrar, vamos falar sobre a empresa também, deixando bem claro, tá? Eu não estou chamando aqui o Marcelo, né, a posição dele, ele não está falando pela Lego, ele está falando pelo Marcelo, né? E a gente vai falar sobre o processo de expatriação dele, como que foi esse processo inteiro dele sair do Brasil e chegar com visto de trabalho dentro da profissão dele na área de marketing. Marcelo, começa o rolê, vai. Legal. Não, então, acho que para dar um overview bem rápido da minha trajetória, eu sempre tive meio que na cabeça que eu queria trabalhar com marketing, e acho que isso começou dentro de casa. O meu pai, que é provavelmente o herói da minha vida, herói número 1, sempre trabalhou com marketing a vida inteira, e trabalhou na Nestlé, no caso, no Brasil. E isso foram, acho que 30, 40 anos de Nestlé, começando lá de baixo, com guardinha na cidade do interior para o cargo de liderança de marketing. Então isso estava sempre muito presente na minha vida. E não só isso, mas eu acho que eu tinha alguma certa afinidade pelo conteúdo, sempre curti por propaganda, eu ficava indo atrás de premiações, eu tinha uma coleção de embalagens, uma gaveta toda suja de resto de sorvete, chocolate, porque eu gostava do design. Essas foram algumas das coisas que me interessavam. Aí eu acho que em algum momento, quando eu comecei a escolher faculdade, a faculdade que eu ia cursar, eu percebi, e acho que também conversando com outras pessoas, que o marketing talvez fosse um pouco fosse uma especialização para ter mais para frente, e que um passo anterior ia me abrir mais portas no começo. E aí foi que eu decidi cursar administração de empresas. E eu tenho um perfil também que eu sempre fui meio que médio, meio que mediano em todas as disciplinas. Então, Sim. Eu não era uma pessoa que se destacava muito em matemática, sempre adorei história, psicologia, mas ia bem em exatas também. Então, esse equilíbrio me falou, poxa, eu acho que eu consigo, acho que cursar administração vai ser um curso legal para me abrir mais portas. E aí eu
eu fiz administração na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, estava morando no Espírito Santo nessa época, e aí eu fui para São Paulo para Tô indo fazer. pra lá, hein? Tô indo pra lá pela primeira vez, velho. Olha lá, Tô indo pra. o. Mano, tô indo pra Guarapari no dia 16 de maio, num casamento. Olha só. É, Eu falo que é o estado mais lindo e menos conhecido do Brasil, porque eu não tinha a menor ideia do que era isso sim. quando eu fui mudar para lá, e é incrível. Putz, foi difícil na hora da mudança, porque foi no meio Sim. daquele ensino médio e tal, mas na hora que, putz, foram anos inesquecíveis, tenho amigos para a vida que são de lá. Não, e depois eu vou pegar umas dicas com você, cara. Vou passar 3 dias lá. Depois a gente bate Pode essa bola aí. perguntar, pode mandar. Te coloco em contato com os melhores capixabas para te mostrarem a área. E para os capixabas, tá? Não vamos sair do assunto, não, mas para os capixabas que verem o meu sobrenome Zamperlini, somos parentes sim, tá? Porque parte da nossa família saiu ali de Pedregulho, ali em São Paulo, e foram para Vitória. Então, se você vê que, pô, é Zamperlini, é parente, pode ser que seja, hein? Olha Se for lá, rico ainda, pode perfeito. mandar mensagem pra gente que a gente troca ideia. Não, e eu Aí a tenho um gente grande amigo chamado Marcelo também, se quiser, deixa com a gente. mandar o Deixa com a contato. gente. Voltando, velho. Vitória. Não, então, e que foi, sem também sair muito do caminho, mas foi uma primeira mudança. Eu sei que a gente vai falar de expatriação, né, de ir para fora Sim. do país, mas a gente não esquece, mas tem que lembrar também, colocar em contexto, que o Brasil é um mundo em si. E a mudança de São Paulo para Vitória já Não, foi deve ter sido absurda. absurda, culturalmente absurda em termos de adaptação, a cultura é diferente, praia, relação com o corpo, exercício físico, os tipos de festa, música, visão de mundo. Sim. Então, acho que quando eu olho para trás, eu levo essa experiência como já uma preparação, acho que para ter para as próximas mudanças. Acho que ela deu esse gostinho Sim. de conhecer coisas novas. E, e E tem um DNA impregnado aí, né, cara? Eu acho que tem, todo expatriado, ele tem alguma coisa no passado dele que remete a viver o novo, com a certeza. viver o que não faz parte do seu arredor aí. E também vem, né, de uma família, pô, conheço sua família, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, de uma galera que não parou em um lugar só. Não, Não ficou sempre em um lugar. é, Então, isso aí de você ter a mesma a crença, né, cara? A possibilidade de conquistar algo novo, de ir para um outro lugar, é um absurdo. Agora, sair do Brasil para trabalhar na sua área, em uma empresa fora do Brasil, em outra língua, meu irmão, não sei você, mas para mim não era nem passava pela minha cabeça no meu momento de estudante. sim. E é isso, porque é muito distante. O Brasil ele está muito desconectado geograficamente do mundo inteiro. Então, você falar que a Argentina talvez está mais pertinho aí é uma coisa, Sim, mas a gente está muito mais desconectado de várias formas, geograficamente, monetariamente. Então, a nossa moeda vale menos, tudo fica mais caro. Tem várias barreiras, tem várias barreiras. Mas é o que você falou, eu acho que tem um DNA de. E acho que o principal traço desse DNA é a curiosidade. Quem é sim, motivado pelo novo, por descobrir coisas novas, apaixonado sim. por gente, diversidade, é uma exponencial. Quando você faz essa primeira mudança, mesmo dentro do Brasil, depois para fora, meio que você é picado por esse bichinho, é difícil voltar atrás. Mas e aí, cara, me fala uma parada. Você passou por essa experiência, cursou, né, a administração, Né? já fazendo mais ou menos um fast forward. Você tinha uma orientação do tipo, cara, já ter aprendido inglês e curtia a língua inglesa, interagia com outras pessoas já tinha esse vírus que tinha chego em você ainda jovem ou é uma parada que bateu em você depois de mais velho? Eu acho duas coisas. Uma, de novo, voltando para um pouquinho para a família e principalmente para o meu pai. O meu pai ele teve zero background de inglês.
E como ele entrou numa multinacional que demandava inglês, isso sempre foi uma dor para ele, muito grande. Então, acho que ele transmitiu isso um pouco para a gente, no sentido de, cara, vocês têm que aprender esse negócio. Eu lembro que era um saco. Eu não tenho. Tem gente que tem. Você, por exemplo, é um cretino que tem uma facilidade com línguas que é inacreditável. É inacreditável. Fala o inglês fluente com o sotaque perfeito. E eu não tenho, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas eu lembro, eu odiava fazer CNN, acho que eu fiz umas 15 escolas diferentes, mas Foi pela dor, não foi pelo amor, não. foi pela dor, totalmente. Mas era isso, porque acho que ainda bem, graças a Deus, eu valorizo, não tem preço, que sempre tinha um espacinho ali da família para colocar a gente para estudar um inglês. Tinha o inglês da escola também e os suplementares. E na faculdade isso se acelerou, né? Porque a gente tinha muita conversa, tinha algumas aulas que falavam de administração no contexto internacional, você já tinha algumas referências de gente que vinha falar de carreiras internacionais, então a sementinha acho que já foi sendo plantada ali com um pouco mais de consciência. Ali eu já falei, beleza, eu vou começar a pensar, e aí acho que continuando um pouquinho da história, né, quando eu fui começar, me formei, eu comecei a procurar estágio, eu já comecei a procurar áreas e empresas que tinham uma rede internacional. Metade consciente, metade inconsciente. Entendi. Acho que nesse estágio. Mas se pá, assim, ó. Eu lembro que o meu pai, que a gente tem um histórico muito parecido, né? Nossos pais vieram de raízes muito, 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 muito humildes. E eles não tiveram essa oportunidade de aprender, ter uma escola de inglês, de estudar numa escola particular quando eles estavam crescendo. A gente não pode falar de maneira alguma, né, que a gente passou dificuldade. A gente vem de famílias de classe média que, graças a Absolutamente. Deus, progrediram durante a vida, né? Mas meu pai também, cara, ele foi muito assim de inglês tem que ter. Não tem o que fazer. Eu tive a sorte de sempre gostar. Eu tive a sorte da primeira aula que eu fiz de inglês, eu li dicionário pra dormir, velho. Com 15 anos eu tava ali Legal. lendo dicionário, eu sabia tudo que era vocabulário. Eu curtia isso. Só que nessa parada do próximo passo, você vai trabalhar onde? Sempre rolou lá em casa esse negócio de multinacional, Vinícius. Quem trabalha em multinacional lá na nossa época era a galera que tava ganhando dinheiro. Era o pessoal que tava mandando bem na vida. Quem trabalha em multinacional, os carinha de malinha e de malinha de rodinha no aeroporto, meu irmão, isso aí era um status, né? Por mais que o meu pai não fazia nem ideia o que era isso. Então, Sim. trabalhar para uma multinacional não significava, naquela época, a possibilidade de sair do Brasil. Significava a possibilidade de um dia você poder viajar a trabalho. Uma vez que você viajasse a trabalho naquela época, estourou, voou. Mas, para mim, eu tô tentando fazer uma alusão aqui, a possibilidade para mim era nula, era zero. Sim, é isso que eu ia perguntar. E a língua, então o que você tinha na cabeça quando você estava estudando, você via que você tinha facilidade, você pensava, pô, vou aprender isso aqui para usar internamente, para usar dentro do Brasil, para conseguir um emprego. Então, Total, entendi. total. Era fazer parte daquele universo, Sim, sabe? Era fazer parte daquele universo. Eu lembro o primeiro trampo que eu tive, quando eu tinha 18 anos, que foi na Electronic Data Systems, na EDS, que foi vendida depois para HP, a gente era uma helpdesk. Era um outsourcing. O que tem aí hoje na Inglaterra, que tem os indianos lá atendendo, a gente fazia dos Estados Unidos com o Brasil. sim. E a gente atendia no Brasil. Então, o fato de eu estar falando com uma galera de fora todos os dias para trabalhar, eu falava inglês o dia inteiro para trabalhar. E era pago para isso. Legal. O que mais que eu ia querer? Ser pago para falar inglês o dia inteiro, né? Aproveitar, aprender um pouquinho de tecnologia, que era o que eu fazia. Para mim, Legal. aquilo já era o. Não tô falando o topo. Já era muito mais do que eu esperava. Tá ligado? Sim. Mas e você, cara, quando você foi decidir pelo seu primeiro emprego, né? Então, e até antes disso, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas que foi também, acho que, essencial nessa coisa do mosquitinho que te pica de curiosidade. Eu fui fazer um intercâmbio
para a Austrália para reforçar o inglês. Então eu tive um dia, o meu pai, a família ajudou, de novo, puta, privilégio absurdo, incrível, não tenho o que falar. O dia eles me ajudavam com a passagem e com a escola, e eu trabalhava de lá para me sustentar e para basicamente para me sustentar. Aí que acho que a língua fez muito sentido para mim, porque aí você começa a usar no dia a dia, e aí para descobrir coisas novas. A língua acho que provavelmente a forma mais forte de uma cultura, né? Então, usar a língua para aprender sobre a Austrália e como que vive um povo completamente diferente. Foi a primeira vez que eu estava indo para fora. Então, isso foi muito legal também, e foi muito importante. E aí eu voltei e comecei foi que eu comecei a procurar estágio. Sim. Já olhando, já com um pouco desse background também, mas em empresas que tinham contatos e redes para fora. Legal. Vamos fazer de novo aí, porque eu não quero... Eu só peguei uma hora do Marcelo, viu? Esse pessoal que trabalha na Lego aí, o pessoal ganha muito dinheiro, então não posso extrapolar essa hora. Marcelão, vamos falar um pouco mais sobre marketing, cara. Vamos falar sobre como você... né, a gente pode fazer o fast forward, que eu conheço a sua carreira. Uhum. Aonde foi que você entrou em marketing e que começou realmente a sua carreira em marketing? Sim, então foi muito rápido, porque no final da faculdade eu já comecei a escolher algumas eletivas com foco em marketing, eu já comecei a procurar estágio. Eu estava procurando em duas áreas, marketing e tesouraria de banco. Bem parecido. Eu não Que é a sabia parte disso, mais né? hardcore de banco. Porque, de novo, eu tinha um pouco de gostava de finanças, adorava finanças, gosto até hoje. Tinha relativamente facilidade, sabia que é onde todo mundo queria ir porque ganhava muito mais dinheiro. Só que eu lembro uma coisa até um conselho, é uma das coisas que ficou comigo pro resto da vida, que um amigo meu me falou, ele falou, cara, e aí eu passei no estágio no HSBC para tesouraria e numa consultoria chamada Interbrand, que depois que eu passei mais de 10 anos nessa consultoria de Sim. marketing, de estratégia de marca. Eu passei nesses dois estágios e eu lembro o que o meu amigo me falou foi, cara, você acha que realmente você vai fazer alguma diferença significativa se você for para esse estágio no HSBC? Aonde que você vai fazer? Onde que você vai se sentir você e vai fazer alguma diferença? E aí, tipo, ficou muito... Pedrada, Foi, mano. total. Porque era isso, no HSBC eu ia provavelmente entrar lá, fazer o beabá, e não ia me destacar de uma forma interessante, não ia me sentir, não ia sentir que era o meu lugar. E aí eu escolhi Interbrand, foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing. Interbrand é uma consultoria, só para o pessoal entender. É uma consultoria, ela é uma mistura de consultoria e agência, né? Acho que no marketing você pode trabalhar para o lado de cliente, né? Dentro de uma empresa, tipo a Lego, No Lego, você trabalha na Itaú, área de marketing. Petrobras, numa área de marketing. Você pode trabalhar numa tech também, que vai ter uma pegada de marketing um pouco mais diferente, mas ainda do lado do cliente, ou você pode trabalhar numa agência ou consultoria, que vai prestar serviço, vai ser mais especializado, geralmente você vai ter uma função especializada, e a consultoria que eu trabalhava era uma consultoria especializada em estratégia de marca. E eu comecei numa área que fazia que oferecia um serviço chamado Brand Valuation, que combinava, foi uma coisa que me interessou muito, porque combinava um pouco dessa coisa de um pouco mais de finanças e de analytics com a área de marketing, de estratégia, de entender consumidor, de pesquisa, e foi aí que eu comecei. Eu fiquei... Como que esse seu amigo chama, cara? Qual que é o nome dele? O seu Dele amigo quem? te deu essa recomendação aí? Cirilo. Grande Cirilo. Cirilão, seguinte, se ele assistir esse podcast aqui, eu vou chamar ele de Cirilo Jobs. Porque... Vou mandar para ele. Não, porque, ó, o que rolou? Foi exatamente esse mesmo pitch que o Steve Jobs fez para trazer, na época, o CEO da Pepsi
para a Apple. Ele chegou pro cara e falou, então, would you like to sell soda water or would you like to change the world? E isso deu um flip no cara, pô, vou ficar na Pepsi ou eu vou entrar na Apple, né? Forte. Que é bem esse clique. Legal. Então, Cirilão Jobs te ajudou, foi lá, tomou a decisão, entrou na Interbrand. Entrei na Interbrand. E aí eu passei por algumas áreas da Interbrand, comecei nessa área um pouco mais analítica, aí eu trabalhei com, cara, acho que os principais clientes grandes do Brasil, Itaú, Petrobras, Votorantim, Havaianas, a gente fez algumas coisas, Só nome BRF. grande, cara. Cara, só nome grande, porque a Interbrand tem um nome muito forte no Brasil, faz um monte de projeto legal. Nesse meio tempo, eu amava o trabalho, amava. Assim, não era o highest paying, mas era definitivamente onde eu... Cara, era Que um animal, puta né, do cara? nerd de brand, nerd de marketing e branding. Sim. Continua sendo, tá? Oi? Continua sendo, não mudou tanto não, cara. Continuo sendo. Mas é porque junta todas essas coisas que eu acho incríveis. A coisa mais analítica, da ciência, da estratégia, que é uma coisa meio de quem gosta de jogo de tabuleiro, de quebra-cabeça, que eu amo, tipo, planejar, pensar em estratégia, com a coisa do consumidor, entender gente, entender psicologia, por que a gente faz o que a gente faz, por que ele decidiu entrar naquela loja e não entrar naquela, por que aquele comercial funcionou e aquele não fez. Por que um produto gera mais venda ou mais interesse do que aquele outro que é mais sofisticado? Senhoras e senhores, se vocês tinham alguma dúvida se esse cara é apaixonado por marketing, nos últimos 15 segundos ele comprovou para você que ele é. Mas é verdade, mas é isso, o pitch é do coração. E a gente tinha contato com um pouco de todas essas áreas na Interbrand, e ainda você tinha dentro da empresa, eu trabalhava na área de estratégia, só que aí você tinha também o time de identidade verbal, que aqui fora vamos chamar são os copywriters, né? Então são os redatores, que para mim são uma das pessoas mais brilhantes. Cara, você pega um redator bom, ele é criativo, ele de uma forma absurda, assim, e sabe escrever de uma forma que todo mundo sabe escrever. Mas escrever bem, a diferença entre escrever e escrever bem é um salto absurdo, assim. Você tem que ser treinado e o talento ajuda muito também. Então, fiz grandes amigos, amava as discussões, e o time de design. Então, você sentava para traduzir, de repente, uma estratégia de marca que você pensou na sua cabeça, alguns valores, traços Sabe o de que eu comecei a ver agora? Você começou a me falar tudo isso, cara, veio na minha cabeça a série Mad Men. Veio na minha cabeça isso. Então, tem um pouco, mudou muito daquela época, mas tem algumas das coisas que intrigam e fascinam as pessoas naquele show ainda são verdade. Sim. Mudou muito, assim, principalmente com o digital, etc. Não, claro, mas assim, a estratégia, uma pessoa que tá ali na estratégia, aí tem que ter os redatores e tem que ter a galera de design, né? Essa tríade do marketing, ainda existe. Ela ainda existe, cara, mas... Sim, Desculpa, total. eu parei só para você continuar aí, porque tá na minha cabeça aqui, porque eu tô aqui para servir, eu sou, né, eu sirvo os meus alunos e eu sirvo a população brasileira que quer se expatriar, cara. Perfeito. Então I'm hunting for the juice. E o juice aqui é um momento que você olhou, trabalhou para todas essas grandes empresas. O quanto que isso é relevante para o mercado internacional? Cara, então, o caminho que eu trilhei foi esse de trabalhar numa empresa que tinha os contatos, que tinham escritórios lá fora, tinha um nome que me ajudaria e que ia me oferecer um caminho. Então, assim, é claro que é importante quando você consegue mostrar alguns nomes, uma marca, vão ser importantes quando você for lá fora. É o que a gente estava for procurar a vaga lá fora, é o que a gente estava conversando um pouco antes. Você chegar com um nome
tipo, putz, uma Unilever da vida, uma P&G, um Google, isso vão te abrir mais São portas todas as empresas por motivos óbvios. Mas, reconhecidas. de novo, o meu caminho foi começar numa empresa que tinha escritórios lá fora. Eu passei os 3, 4 anos que eu fiquei no Brasil para criar relacionamentos com outros escritórios fora. E a partir desses relacionamentos, eu simplesmente guardei uma grana, comprei uma passagem para Londres, primeira vez que eu vim para a Europa, vim aqui, gastei minhas férias, basicamente para me vender, fiz reunião, pitch, Gastou não, sei, investiu. investi, perfeito, investi. Mas gastei também. Foi naquela época você vê que você gastou o dinheiro. E aí abriu uma vaga no final e me chamaram. Então foi mais ou menos foi esse caminho. Os nomes ajudaram, mas os relacionamentos foram absolutamente importantes também. O que você acha que aconteceria se você, com a experiência que você tinha naquela época, aplicasse para um, não sei, cara, um competidor? Como brasileiro, você estava na época com 28? Não, 25. Quando eu vim para Londres, Quando chegou? 27 ou 26. Foi 2015? Acho que eu tava com de 26 para 27. 27. Mesma idade que eu cheguei. É, é. De 26 para 27. Ou 25 para 26. Alguma coisa assim. Tá. Naquela época você estava com quantos anos de experiência? 1 ano de estágio, 2 anos de estágio e 3 anos, 2 anos, 3 anos de efetivo. Então vamos aí, Uns 5 4 anos, anos. 4 uns anos. 4 anos de experiência. O que você acha que aconteceria se você aplicasse para uma vaga num competidor com a experiência que você tinha no Brasa? Naquela época. Perfeito. Cara, acho que ia ser bem difícil. Acho que ia ser difícil. Assim, direto na lata, Sim. eu acho que ia ser difícil, a não ser que eu escolhesse algo numa indústria parecida. Se eu fosse, Entendi. por exemplo, se eu fosse para um competidor de, de consultoria de branding, de brand strategy, aí eu acho que eu estaria na jogada. Talvez um Entendi. pouquinho, talvez um pouco atrás de alguém que está fazendo a mesma coisa na Interbrand daqui, procurando e competindo pela mesma vaga, mas teria um pouco mais de espaço. Fora da área que eu estava, seria com certeza mais difícil. Entendi. E o que você acha? Porque, cara, você foi tabuleiro, né? Você foi o estrategista da sua carreira. Isso. Porque você viu lá que o que você fazia no Brasil, outra galera fazia fora do Brasil. Sim. Existia essa função. Essa função Perfeito. existia, você Perfeito. entendia os KPIs dela, você entendia como ela funcionava, fez o networking. Ao invés de chegar e aplicar para uma vaga, o que você fez? People first. Se eu tiver a oportunidade de conhecer pessoas, eu vou lá para Londres fazer o meu rolê. Isso. Cara, a minha Como foi? estratégia foram baseadas em 2 coisas. Boa. People first, networking e comunicação e visibilidade. Criar visibilidade para o meu trabalho e conversar e criar esses relacionamentos. Isso é número 1. E número 2, trabalhar bem cara, tentar fazer o melhor trabalho possível, os melhores projetos possíveis, porque aí fica muito mais fácil. Acho que o relacionamento é provavelmente uns 70%. Mas se você, em cima disso, mostra. Porque as pessoas vão conversar entre si, né? A chefe que me contratou, com certeza, conversou com a minha chefe na época, conversou com os outros, perguntando: e aí? E o Marcelo, entrega? Podemos confiar? Apresenta para cliente? Quão senior são os clientes que ele apresenta? Qual que é a qualidade de pensamento estratégico? Sabe mexer com isso? Sabe mexer com aquilo? Eu, cara, tentava dar o meu melhor. Então, acho que essas 2 coisas foi o que me levou para fora nesse momento, né? Tem todo o Sim. background, não dá pra a gente não caiu lá de paraquedas, mas nesse momento da minha carreira foram essas 2 coisas. Eu tenho uma parada que eu falo para meus alunos que eles agora estão repetindo para mim, que significa que faz sentido para eles, que é: não se coloca um produto na prateleira até ele tá pronto. Tá ligado? O ciclo do produto tá pronto, ele é
é o número 1, cara. É a parte Sim. mais importante. Então, o que você tá me falando condiz com isso. Porque você já falava inglês. Tava trabalhando na Interbrand no Brasil, mas você não tava só trabalhando. Você tava arrebentando na Interbrand no Brasil e você sabia. E eu não quero aqui humildade que não faz sentido, tá? Você tava arrebentando na Interbrand do Brasil, tava produzindo muito resultado, e você pegou todo esse momento. Sabe o que eu acho também, cara? Não sei se você vai concordar, mas existem momentos específicos da nossa carreira que, se a gente não der o jump, pode dar um problema logo depois, né? Vou dar alguns exemplos, né? Um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma movimentação que eu acabei de fazer de carreira. Uhum. Eu queria ir para o setor comercial da Amazon. Falei, quero ir para o setor comercial, quero ir para o setor comercial. Fiz um ano, no ano passado, em que eu trouxe para a empresa, cara, dinheiro. Eu abri conexões e eu trouxe para a empresa dinheiro. Não era a minha função, mas eu trouxe aquilo. Eu estava associado com grandes números. Todo mundo da Amazon está falando, olha o Vinícius ali, pô. Ô, sabe esse cara aí, ó? Esse cara trouxe tantos milhões para a empresa. Por mais que não é a função dele. Eu peguei aquele momento e coloquei isso na frente de todos os sales directors. E falei, o que eu quero daqui a tantos meses é isso. Se passasse 6 meses, eu era o Vinícius que fez aquilo faz 6 meses, que a pessoa pode esquecer. Sim. Você Total. utilizar o momento que você tá em alta e falar, é agora. É agora, tá ligado? Sim. Que as coisas estão se abrindo, vai lá. Sim. Sim. Eu concordo, mas eu quero colocar um contraponto aqui, senão a gente fica muito no concordando, Eu tá? gosto, eu gosto. Eu concordo que tem alguns momentos. Eu acho que, cara, uma coisa que me ajuda muito a viver uma vida tranquila é enxergar as coisas como probabilidades. O máximo que você pode fazer, você nunca pode falar, não, eu acho, né? Esse é meu ponto de vista. Você não vai falar, não, eu vou conseguir esse trabalho, porque não depende só de você. Não, não. Agora, o que você pode fazer é aumentar ao máximo as suas probabilidades de conseguir aquele negócio. Então, eu acho que você dá o seu máximo quando, nesses momentos em que você está em alta, você simplesmente está trabalhando, Aumentando. aumentando suas probabilidades. Mas uma outra coisa que eu entendi também é que tem algumas vezes que, cara, o que está fora do seu círculo de controle é tão overwhelming, é tão grande, que não era para ser. Eu acredito também, Sim. também nisso. E acho que até uma outra coisa que eu levo meio que conectado com isso, e pensando em carreira, e acho que em marketing também, é, todo mundo fala desse negócio de ter uma North Star, né? De você ter uma visão, você tem Sim. uma coisa específica que você quer chegar lá. Eu gosto muito da ideia de você ter uma North Constellation, tipo uma constelação de algumas estrelas norte que satisfazem o que você quer. Então porque para dar um exemplo, por exemplo, quando eu estava na Interbrand já pensando em, putz, eu já tinha aprendido tudo que eu queria, senti que estava na hora de fazer uma mudança de carreira. E eu comecei a procurar muito empresa só dos clientes que eu tinha, porque eu achava que eram onde estavam as maiores chances de eu fazer a transferência. Só que não estava rolando. E aí eu comecei a abrir um pouco as minhas possibilidades. Em vez de ter uma North Star, abrir um pouco as minhas opções, basicamente. Então, falar, pô, tem algumas empresas aqui que eu admiro, eu vou pensar nelas também, ou eu posso ir para uma outra consultoria, desde que seja desse jeito. Eu acho que isso ajuda um pouco a você abrir aumentar as suas probabilidades, basicamente. Mas desviei um Vai pouco ficar do ruim, cara. Vai assunto. ficar ruim porque essa sua concordância, ela é muito do que eu ensino também. Perfeito. Ela é muito do que eu ensino porque, pelo menos para expatriação, eu combato em grau, número e gênero pessoas que falam: eu só saio do Brasil se for para a Isso. Suíça É. trabalhando num banco. Ponto final. O que você está fazendo?
na visão do Marcelo, você está diminuindo a sua probabilidade de conquistar, né, um sonho. E eu não estou falando que, cara, às vezes a sua constelação pode ser até que você tenha uma North Star, mas você não vai chegar, pode ser que você não chegue direto nessa North Star, Perfeito. mas que você percorra essa constelação, mas comece, tá ligado? Perfeito, é Vá isso. para a primeira que vai te dar uma oportunidade. E teve uma outra coisa que o cara que era o CEO da Interbrand em Londres me falou. Estava tomando um café, ele pediu um café, eu nunca vou esquecer, porque ele, aqui em Londres, se vocês não sabem, não existe o expressinho, aquela coisa maravilhosa, digestiva que você toma depois do almoço. É um balde. E o cara pediu um balde, eu não conseguia prestar, não sabia se eu prestava atenção nele, naquele balde de café, enfim. E ele falou: Marcelo, eu planejo a minha carreira igual meio que um jogo de xadrez. É sempre com dois movimentos, dois movimentos à frente do meu, sempre com o segundo movimento em mente, depois do primeiro. Muito mal explicado, mas basicamente. Não, entendido. Basicamente, o próximo passo que ele vai ter é sempre tendo em Pensando vista nos próximos o dois. segundo. Sim. Os próximos dois, exato. Eu falei, cara, isso faz total sentido, porque isso fica muito mais fácil você chegar esse segundo passo, que talvez direto você não consiga. Isso aqui já vai dar uns 80 cortes, cara. Esses últimos 3 minutos aqui vão dar uns 80 cortes da constelação, da North Star, do jogo de xadrez. Então é um papo de marketing aqui. Perfeito. Mas vamos lá. O que rolou, então, durante esse período de você abriu para fazer o networking, você colocou as cartas na mesa. Você foi para Londres para colocar as cartas na mesa. Tem muita gente que está aqui com a gente, que trabalha para multinacionais e que tem esse problema, velho. Essa galera que fala, pô, mas se eu falar pro meu chefe que eu quero sair do Brasil, ele vai me bloquear. Ah, se eu falar pro meu chefe que eu quero sair do Brasil, vai dar problema. Você teve esse problema? Ou não pode confessar aqui direto no podcast? Não. Eu não tive esse problema. Eu não sou a melhor pessoa para falar tudo que eu quero, na hora que eu quero. Tem gente muito melhor, mas foi um aprendizado, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Eu tive sorte que eu tive chefes e chefes de chefes sempre foram muito bacanas em termos de carreira, então eu não tive esse problema porque eu consegui ser transparente. Então, legal. O ponto de trabalhar em um escritório fora era uma coisa que eu conversava. Mas isso é incrivelmente importante. Incrivelmente. Talvez isso seja uma das variáveis de tudo que você possa fazer, uma das que mais tenha impacto final na sua realocação ou não. O quão visível é exatamente igual o marketing funciona. Uma marca que não faz. É muito simples. Você pode ter um produto, maravilhoso. Essa caneta aqui é a caneta que escreve melhor. Aí você coloca lá na prateleira do Carrefour. Se ninguém falou dessa caneta, se ninguém viu, ninguém vai comprar. É exatamente a mesma coisa com a nossa carreira. E é difícil, porque a gente não é uma caneta, a gente, cheio de emoção, cheio de inseguranças, cheio de dúvidas. Mas o que eu fui aprendendo também é isso. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente, ou ninguém vai fazer tão bem quanto a gente vai fazer por a gente mesmo. De novo, trazendo um amigão meu que sempre, um amigão meu da Interbrand, depois virou coordenador no Itaú, diretor de marketing em outras empresas, enfim. E a mulher dele, ele falava, cara, ela é head na Unilever de marketing também. Ela falou, ela com 30 e poucos anos, ela falou, cara, ela é porque ela não tem, ela quer uma mudança, ela quer uma promoção, ela vai lá e fala. E todo mundo fica sabendo. Não sei se talvez precisa ser nesse extremo, mas essa confiança, essa visibilidade são muito importantes. Eu vou só dar um último adendo, porque eu acho que é importante também. Tem uma diferença entre você fazer comunicação dos seus desejos, das suas aspirações do seu trabalho e de reclamar constantemente.
muito importante. Você também não quer ser a pessoa que está constantemente reclamando sem oferecer nada em troca para a empresa. Então, é uma coisa também que eu vejo, às vezes tem gente que também é muito visível, mas porque elas só estão reclamando e não estão oferecendo nenhuma solução ou nenhum trabalho que justifique aquela ambição. Marketing se faz de produto bom. Perfeito. Não tem como. Não tem o que fazer. E o pior, cara, e a gente já tá no mercado corporativo há muitos anos, é que as pessoas que têm mais confiança de fazer o seu marketing próprio são as pessoas que não entregam nada. Isso todo mundo já viu acontecer. O problema são as pessoas que realmente são boas no que elas fazem, delas desenvolverem essa confiança e de saber que o marketing bem feito não é um marketing barato. Não é um marketing barato. Não é você chegar para o seu chefe e falar: pô, me coloque em evidência. Me coloque em evidência para os caras lá fora. Não, cara. Você é responsável pelo seu próprio marketing. Sim. Você é o responsável pela sua própria carreira. E Sim. quanto mais tempo vai passando que você não entende isso, cara, você vai sendo passado para trás. Então, o que você acabou de colocar aqui, velho, você usou seu timing. Você podia muito bem ter ficado no Brasil. Mas você pegou, foi lá para Londres, arquitetou o seu plano, deixou todo mundo saber o que você queria e as coisas foram, né? Eu escutei num podcast hoje uma parada que eu achei bem interessante. O cara falou: o universo cria pontes. Sabe? Igual um algoritmo. Um algoritmo é criando uma ponte atrás da outra, baseado no que você gosta. Gosta de yoga, fica acessando yoga aí, vai criando pontes e você vai ter conteúdo de yoga. Agora, você tá aí, começou o seu processo, quero sair do Brasil, conheceu uma pessoa, falou com essa pessoa, deixou isso claro pra ela, criou uma ponte. Ela vai lá e vai criar a próxima. Tá ligado? É isso aí. E aí, velho? E depois disso? Depois que você criou essa ponte, voltou pro Brasil, o que aconteceu? Eu queria essa ponte. Voltei pro Brasil ou voltei pra. Não. Ainda estamos no momento que, cara, você foi para Londres, voltou. O que aconteceu para você conseguir esse emprego? Perfeito. Sim. E aí, então, foi isso. Olha só que interessante nesse assunto de você precisa fazer a comunicação. Eu fiquei 3 dias no escritório conhecendo, fui na festa de final de ano, vi o CEO lá de Londres, o Global, tomando shot de coisa. Falei, gente, esse pessoal, cara, o que tá acontecendo? Que coisa maravilhosa. E aí eu chamei a diretora de estratégia da área para tomar um café da manhã. E aí eu falei para ela: olha, Paula, eu queria muito trabalhar aqui, eu queria muito mudar. E a cara dela, de surpresa, ela falou: nossa, sério? Eu falei: porra, claro! Você acha que eu tô aqui há 3 dias? Porque claro, eu gosto muito de vocês. Mas só para mostrar que às vezes tá óbvio pra gente e as outras pessoas não estão se tocando porque elas têm coisas muito mais importantes para se preocupar do que a sua carreira internacional. Então, aí ela, na hora, ela falou: poxa, que legal, não, vamos trabalhar e tal. Só que aí eu voltei para o Brasil, ela falou, vamos ver, ficou naquele dia, vamos ver, e passou 6 meses e nada. Aí um belo dia, eu recebo um e-mail da Paula falando: Marcelo, você tem 5 minutos? Aí eu falei: bom, deixa eu ver aqui na minha agenda. Acho que tenho, né? Claro! Ela falou: Marcelo, é o seguinte, abriu uma vaga no meu time e eu queria te trazer. Quer vir? Eu falei: pô, amanhã. Nossa senhora, meu Deus. E aí foi a gente estava no meio do último projeto que eu entreguei no Brasil, que eu fiz parte do time quando a Interbrand criou a marca da Latam Airlines, que foi um puta projetão, um jeito muito legal de meio que encerrar a trajetória no Brasil, apesar da linha aérea, enfim, não vamos discutir os serviços. Mas foi isso. E aí eu no ano, já comecei a preparar, e em maio do ano de 2015 eu estava aqui em Londres. E conheci na minha segunda semana essa figura que vos apresento aqui nesse podcast. Isso aí a gente vai conversar só no final do podcast. Isso aí é só para quem ficar até o final. A gente vai falar como que a gente se conheceu. Okay. Marcelão, beleza, chegou na Interbrand. Eu lembro do seu ambiente de trabalho, cara.
E o seu ambiente de trabalho na Interbrand era um ambiente mega, cara, multicultural, galera jovem, né? O pessoal. A Interbrand investia bastante nisso, né? De trazer a galera de fora, de criar um ambiente diverso. E eu lembro disso porque a gente fazia mais rolê em Londres com a sua galera do que você não conheceu uma pessoa da minha equipe quando eu trabalhava para a British Telecom. Nunca. Porque Verdade. a BT, uma empresa de telecomunicações, era uma empresa muito fechada para a diversidade. Eu sempre fui o único brasileiro. Eu fui o primeiro brasileiro da Isso é British difícil, cara. Telecom a Isso é trabalhar muito no difícil. Faz uma headquarters. diferença absurda, inclusive. Para quem estiver olhando para fora. Se você Total. puder estar num ambiente mais multicultural, vai ser mais fácil. É Não muito mais feche as fácil. opções, mas E eu vi, cara, você estourou na Interbrand, você teve um sucesso, assim, absurdo, né? Você fez uma carreira linda na Interbrand. Então, já pra gente fazer o fast forward, que a gente só tem mais 15 minutinhos aqui, vou honrar o tempo com você. Cara, foi animal, a gente já sabe. E aí, como foi essa questão de você pensar no próximo passo como marketer? Uhum. Né? Como um cara que tá aí fora, é um brasileiro que tinha experiências do Brasil. Fala um pouquinho sobre isso para os Sim, brasileiros que têm essa curiosidade de saber como que é. Primeiro, né, você ter performance, porque com certeza você tinha muitas dúvidas, né? Quando sim. estava no Brasil, que se a sua experiência do Brasil ela ia ser adequada ao mercado internacional. O que deu certo, o que deu errado? Alguma coisa que Sim. você possa compartilhar? Então, o trabalho que eu fui fazer na Interbrand de Londres, ele, em termos de conteúdo, ele não mudou bruscamente. O que mudou foi o escopo e a língua e a cultura. No sentido de que eu ainda fazia estratégia de marca, eu ainda fazia pesquisa, só que agora, em vez de fazer num escopo nacional, eu fazia para o mundo. Então, quando você vai fazer uma Legal. pesquisa, você não faz mais só para o Brasil, você tem que fazer uma pesquisa com, poxa, nos 5 continentes. Como é que você lê, como é que você fala com o consumidor no mundo inteiro? Como é que você apresenta um projeto de estratégia que não fala só com uma cultura, mas tem que falar, tem que ser global, fala com o mundo inteiro. Então, essas foram um pouco das mudanças e culturalmente também, como é que você implementa um rebranding, por exemplo, numa empresa que é americana. Talvez seja diferente do que você faz numa empresa sul-coreana. Trabalhei com todos esses culturas diferentes. Então, acho que foi esse um pouco das dificuldades. No começo, a língua, porque uma coisa é você falar inglês no Brasil, apresentar uma reunião aqui e ali. Outra é você estar o dia inteiro falando inglês em reunião, às vezes em call, que você não está nem vendo a pessoa. Esse foi o que eu brinco, parece que você está correndo, você, pô, é um corredor, né? Você é um maratonista, você manda muito bem, você está treinado, só que você chega fora, parece que colocaram uns pesos no seu pé e você está correndo com a mesma galera que está correndo do lado normal, Sim. só que com os pesos, e você tem que ir nessa. É, essa foi a principal dificuldade, que acho que demorou alguns anos aí para você se aclimatar e ficar bem mais confortável com a língua. Passei, e aí eu, para pensar os próximos passos, e aí eu acho que tem menos um pouco a ver com expatriação, mas um pouco mais com movimento de carreira mesmo, que foi muito simples e natural. Eu simplesmente cheguei num momento, eu amava consultoria, brand strategy, só que eu senti que eu cheguei num momento que eu cheguei em nível de diretor, e eu cheguei num momento que eu pensei, cara, eu já aprendi tudo aqui. E naquela coisa de curiosidade, eu falei, eu preciso me desenvolver, eu preciso desenvolver outros músculos na área de marketing. E o que eu amo da área de marketing é que você tem um monte de coisa, um monte de área para se desenvolver e para explorar. E foi isso que eu coloquei na cabeça. A minha jornada, basicamente, a trajetória que eu planejei, que eu coloquei no papel foi, eu tô numa área muito estratégica, que eu Sim. adoro, acho legal, que é super insights e planejamento e branding, que é bem high level, né, que a gente fala, bem o começo da cadeia. Eu quero começar a chegar mais perto da operação e da execução, mais perto do cliente, mais perto do, do que realmente vai impactar a vida das pessoas e dos consumidores. E aí foi que eu decidi falar, cara, eu preciso um jeito de fazer, isso é para o lado de cliente. E foi aí que eu comecei a pensar, procurar oportunidade do lado de cliente.
E aí é um outro desafio gigante, porque todo mundo te olha como um consultor. Fala, poxa, Sim. mas você é um consultor. Ou seja, é mais uma transição de carreira, ou seja, você fez uma transição de Absolutamente, carreira absolutamente, internacional para absolutamente, depois transicionar para mais outra carreira. absolutamente. E eu só fui entender isso quando eu comecei a procurar. Eu lembro, cara, eu nunca me esqueço. Teve alguns momentos que me é, é, que me fizeram ficar meio preocupados por não ver opção futura. Uma foi quando o meu quando eu cheguei em Londres, meu visto de trabalho era para 1 ano. Quando a mulher do RH, no meio de 6 meses, falou: cara, 1 ano e é isso, você não vai poder ficar mais. Eu falei, cara, Eu tô só lembro, começando. eu lembro, Você lembra eu disso? lembro. Então, que eu voltei desesperado. Falei, cara, como assim? Eu não posso fazer, não posso nem tentar. Deu certo no final. De novo, network, contato, consegui estender. Depois tirei o passaporte, o que me ajudou. E a segunda vez foi um call com um recrutador. E ele estava recrutando para uma área específica. Eu falei, puxa, mas eu queria uma área de brand management. Porque acho que é a área que vai me dar esse escopo. Ele falou, cara, com o seu background é impossível, esquece. Talvez numa área de insights, talvez numa área, mas isso aqui esquece. Eu vou procurar alguém que já tem uma carreira consolidada na de ágil, Puta merda. Isso também me deixou, Sim. mas enfim, foi a partir desse momento eu comecei a olhar algumas opções. Assim, engraçado, né, cara, essa parada de recrutador falando pra gente que não é possível, que isso nunca foi feito, que não sei o quê. E não é pep talk, não. É real, cara. Se você. Tem muita gente que toma um não, que toma um, pô, isso não é possível pra você, e o cara vai embora e é isso, né? E aí? E como foi essa Então, reviravolta? então, e aí o que eu entendi foi que tinha um fundinho de verdade, mas que não era o final, não era a resposta final. Sim. O que ele estava tentando dizer era que ia ser muito mais difícil. Tinha Sim. razão. É a mesma coisa de eu estar na Interbrand em São Paulo tentar procurar emprego numa Sair do área Brasil. completamente desconecta. E aí eu comecei a procurar a vaga e fiz algumas entrevistas, tinha algumas oportunidades apareceu algumas oportunidades dentro de alguns clientes e apareceu essa vaga no LinkedIn para a área de Global Insights na Lego. E que procurava alguém com uma experiência de consultoria, de insights, que tivesse alguma coisa de marketing. E, cara, eu segui o processinho totalmente padrão. Entrevista 1, 2, 3, case study, e consegui para entrar. Entrei na Lego. De novo, foi o primeiro movimento da peça de xadrez para depois estar no segundo Sim. movimento. Entrei na área de Global Insights para ser o business partner, né, que eles chamam, para a Europa Ocidental e países emergentes. Mas também era isso, o meu perfil ajudou muito. Né? Eles Sim. estavam procurando um consultor, alguém que tinha experiência com pesquisa, mas não só pesquisa, que tivesse visão estratégica, que apresentava para cliente. E aí eu cheguei na Lego, e aí depois teve o último movimento, que é o mais recente, que foi para a área de brand management, que foi a Cara, mudança interna também, que foi um 180. a gente fala que essa parada de. Tem muita gente que começa essa busca pela expatriação e só encontra um tipo de vaga, e esse tipo de vaga pede coisa que eles não têm, eles ficam batendo cabeça, tentando se passar por alguém que eles não são. Sim. Enquanto que a busca, ela tem que ser por alguma coisa que bate com seus requerimentos. Olha que coisa engraçada. Eu tenho uma aluna minha que ela tinha um sonho de trabalhar na Polônia. Vai me perguntar o porquê. E tinha um sonho de trabalhar na Polônia, só que ela era veterinária. E ela falou, Vini, cara, eu não vou conseguir trabalhar com veterinário na Polônia, tem que fazer uma transição de carreira, tem que fazer isso. Aí eu falei, peraí, mas você é veterinária mesmo ou você trabalha na indústria? Ela falou, não, trabalho na indústria. Só que aqui no Brasil, eu coordeno uma equipe da indústria veterinária. Ai, que legal. O que você faz aí no seu trabalho? Ah, eu coordeno a galera, trabalho com serviço, trabalho com isso. Falei, legal. Você já pensou em traduzir essas suas habilidades
e tentar entender os seus superpowers Perfeito, e ver perfeito. se você consegue encontrar uma vaga que pede pelos seus superpowers, Marcelo. É isso. Não É isso. somente ela encontrou uma vaga que pedia pelos superpoderes dela, ela encontrou uma vaga que pedia por Portuguese speaker na Polônia. Olha, meu Passou, Deus, velho. Passou que expatriada. legal, Tá que legal, expatriada. Liana Lepka, o nome dela. que Tá legal. expatriada, cara. Tá lá na Polônia e tá vivendo a vida dela. Então, o que você tá me falando aqui, nessa sua segunda movimentação, pode ser que era improvável alguém te contratar Sim, na Lego pelo seu histórico profissional. Só que surgiu uma vaga, cara, para alguém de consultoria, para alguém que vinha da onde você tava, tá ligado? Isso é é isso, uma informação tão básica, mas tão é isso. importante. Eu acho que são duas coisas. Para você, quando você está querendo fazer uma movimentação um pouco mais ambiciosa, ir para Sim. fora ou fazer uma movimentação horizontal, uma é você encontrar exatamente esse match, os seus superpowers, redesenha, reorganiza as informações, suas skills com o que estão pedindo. Sem isso, você realmente está fora. Esse é o primeiro ponto, foi o que aconteceu na vaga que eles estavam pedindo para a Lego. Sim. Mas eu acho que tem uma segunda coisa também, que é você maximizar isso com uma visão de longo prazo e contar isso na sua história para um recrutador, para um hiring manager, que é, cara, não tem, minha, o marketing e a minha visão de desenvolver em disciplinas diferentes, em diferentes disciplinas, sempre teve no meu plano. E eu estudei muito fora, em cursos aqui e ali. Então, na hora que eu fui fazer essa última movimentação da área de insights para a área de brand management, que tinha um monte de requerimento que não necessariamente eu tinha, muitos eu tinha, mas outros não, contou muito também esse meu vontade e background Sim. e conhecimento que eu ia trazer de outros lugares, e estar preparado, estar estudado, e trazer isso para uma entrevista. Cara, vamos lá. Estamos chegando aqui nos minutos finais do podcast. E tem muita gente que vai olhar aqui. Você falou sobre duas coisas distintas, né? A sua primeira movimentação, que foi você trabalhando numa empresa multinacional, e você arrebentar nessa empresa e, cara, utilizar o seu networking para conhecer um outro escritório e conseguir fazer essa movimentação, né, no intra-company. Mas também, depois disso, você foi na raça e conseguiu uma outra oportunidade numa grande empresa. Cara, hoje você está como branding manager. E para a galera que está no Brasil agora? E se você é um profissional de marketing, você vai escutar esse podcast e você está tentando, mas está tomando um monte de portada na cara aí, não está conseguindo essa primeira movimentação, o que você pode dar de direcionamento para essa galera? Sim. Cara, eu vou tentar não adicionar nada além o seu curso. Primeiro, ouça o Vinícius e o básico, porque provavelmente 80%, 85% vai ser. Não é que o marketing é, uma área super específica. Use os fundamentos. Esse acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto você realmente tem um monte de área dentro do marketing, então procura entender quais são essas áreas diferentes. Você tem a agência, você tem consultoria, você tem essas empresas tech, você tem clientes. Dá uma procurada onde que a demanda está maior. Eu acho que mesmo olhando no LinkedIn você consegue entender onde tem mais demanda, porque isso vai te ajudar a onde focar os esforços. Aqui em Londres, especificamente, e em Amsterdã também, nas grandes capitais, você tem muita coisa em agência, por exemplo. Você tem muito trabalho de marketing em agência, porque o mercado de consultoria aqui é muito desenvolvido. Apesar de não ser o mercado que mais cresce, você tem muita opção. E a última coisa no marketing, geralmente você tem alguns perfis diferentes, que são, eu colocaria se você tivesse duas variáveis, uma você tem profissionais de marketing que são mais estratégicos e profissionais de marketing que são mais criativos. E no outro eixo, você tem profissionais que são mais doers, ou seja, que querem colocar a mão na massa, e outros que são mais analíticos. Então você tem essa coisa de
criativo, analítico, estratégico e mão na massa e doer. Procura entender mais ou menos onde você está nessa constelação, porque isso também vai te ajudar a saber aonde procurar a vaga. Então, se você é mais criativo e mais mão na massa, talvez uma agência seja o melhor lugar para você. Se você é mais analítico e mais estratégico, talvez uma agência de pesquisa seja o melhor lugar para você. Então, isso talvez entender qual perfil que você está nesses eixos vão te ajudar a ter uma procura mais focada. Sei lá, tem um monte de coisa. Eu podia falar por mais Não, eu sei. 99 minutos. Mas eu quero dar uma desafiada aqui. Eu quero dar uma desafiada. Vai. Eu sou. Vamos lá. Se eu for da área de tecnologia, implementar cloud no Brasil ou implementar cloud na Arábia Saudita é implementar cloud. É tecnologia. Ponto final. É uma área altamente internacional. Um advogado que entende da lei brasileira não pode chegar aqui, cara. Ele vai precisar fazer revalidação de diploma, vai precisar entender da lei local, vai precisar falar do idioma local. Se eu pudesse fazer essa comparação com o marketing, onde que o marketing fica? Eu acho que ele tá no meio do caminho, mas eu ainda acho, de verdade, que ele ainda está mais perto das disciplinas que são mais transferíveis. Porque se você tem uma básica curiosidade intensa por entender pessoas, entender gente, você vai aplicar esse skill, você vai aplicar esse mesmo skill em qualquer lugar do mundo. Sim. Tem os melhores criativos, ouso dizer que os melhores criativos que estão em agências no mundo inteiro são da onde? Do Brasil, cara. Ganhando Cannes nos Estados Unidos. O Cannes Lion, muito brasileiro ganha. Ganhando Cannes fazendo propaganda para os gringos. E eu tô falando de uma área do marketing, tô falando na agência de publicidade e área criativa. Tem um monte. Sim. As outras são ainda mais skills transferíveis. Porque pesquisa é saber rodar uma pesquisa, saber escrever um questionário. Brand management é você saber os princípios de estratégia, que é target audience, posicionamento, objetivos, sim, implementação e gerir um projeto. Então, eu acho que não só são transferíveis, como eu acho que a gente, por ter essa coisa criativa, o marketing do Brasil é muito bom, eu acredito muito nisso. A gente exporta muito talento. Você tem a coisa transferível. O que você precisa, se você for um copywriter, talvez seja você tem que escrever em inglês. Daí você tem que escrever muito bem em inglês. Sim. Aí é uma coisa muito mais específica. Ou na língua que você tiver. Então, a língua, entender a língua do país que você for, é mais importante para um software engineer, com certeza absoluta. Tem um monte de software engineer que não precisa nem falar direito a língua. Sim. O marqueteiro precisa. Você falou muito sobre, cara, aumentar a sua probabilidade. Eu gostei bastante dessa retórica. Né? Não é sobre você falar é isso que eu vou fazer e é isso. Eu acredito também que existem funções, cara, tem muita gente que fala pra mim, pô, Vini, sou jornalista no Brasil. Como que tá aí fora? Meu irmão, se já é difícil ser jornalista no Brasil, escrevendo português, como que você vai esperar que você vai conseguir uma vaga de jornalista no Reino Unido? Tá que já é uma indústria difícil. A não ser que, né, você viu que a BBC London tem uma parte aí de brasileiro. Sim. A não ser que é um nicho muito específico que você não vai precisar falar inglês. Ou que você vê num correspondente. Tem um monte de amigo nosso que a gente joga futebol que são os correspondentes, mas aí. Você pegar essa sua constelação, ao invés de olhar para a sua North Star, eu sou repórter, eu sou jornalista no Brasil. Eu vou querer ser jornalista fora do Brasil. Segura a onda? Não. Isso. Aumenta a sua probabilidade, não vai para a sua North Star. Vai para a primeira estrela que está mais próxima de você na sua constelação. Sim. Qual que é essa estrela? Entendeu? Qual que é uma... Tem muita gente que faz uma transiçãozinha parcial de carreira porque, cara, a sua área específica é muito difícil você conseguir se expatriar. Isso. Então, o que você está dando também de direcionamento é esse, cara. Copywriter, cara, a não ser que você fale inglês da rainha, pensa em fazer uma coisa aí. Vem ser um social media manager, vem trabalhar numa agência de mídia, de repente, venha
ser um manager numa project manager, por exemplo. Um brand manager ele faz muito project manager. Você pode pegar Sim. uma empresa menor, falar, ó, entende marketing, entende mídia, tem uns cases legais aqui do Brasil, olha as campanhas que eu fiz, tem um monte de coisa transferível. Isso você consegue fazer. Talvez não seja o sonho de ser um criativo, de entrar numa empresa grande, mas é o corta-caminho. É muito Sim. importante. Tem que ter compromises. Se você quer fazer movimentos grandes, você tem que deixar coisas no meio do caminho. Quando eu vim para a área de Global Insights, não era minha primeira escolha. Sim. Mas estava indo para a empresa dos meus sonhos. Então, tipo, dali o próximo passo ia ser muito mais fácil. Eu vim para Londres para trabalhar para a Interbrand. Não era com o salário que eu queria. Mas não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Tipo, não dá para ter tudo. A não ser que você siga numa carreira linear, vertical, que não saia do seu país. Nunca conheci. Cara, acho que tem um americano que trabalhou comigo que ele ama pesquisa, ele só faz pesquisa, ele é bom para cacete e ele é um monstro e trabalha igual um maluco e ele só tá fazendo isso e ele vai virar diretor, ele já é diretor na Colgate, agora, global, de uma das áreas, com 30 e pouquinhos anos. Que isso, cara. Mas é raro, e eu acho meio boring, para ser. Eu também. Eu acho meio chato. Tem que cortar caminho, e para cortar caminho não, tem que fazer esse zigue-zague, e para fazer esse zigue-zague você tem que deixar coisas... Estrelinha, até chegar na North Star, tá ligado? É você fazer esse comprometimento. Marcelinho, estamos chegando aqui, ó. Antes de eu fazer minhas perguntas finais, tem uma que você não sabe qual que é, man. Vamos chegar lá. A gente prometeu que a gente ia confessar aqui para o pessoal como que a gente se conhece. Como que eu entrei na sua constelação, Marcelo? Olha a poesia, velho. Como que eu entrei na sua constelação? É uma estrela muito especial que brilha nesse céu. Meu Deus. Todas as pessoas estão desligando agora. Cara, a gente se conheceu simplesmente porque eu cheguei completamente perdido, animadíssimo, mas perdido num maio frio. Lembro que eu fui correr no Hyde Park, chique, sim, mas passando um frio danado, porque brasileiro não tem roupa para o frio. E eu tinha 2 semanas, a Interbrand me deu 2 semanas numa kitnet para achar um lugar. Olha só, né? Em Londres, hein, cara? Em Londres. Um lugar super fácil de achar. Sim. E eu tinha uma amiga que estagiou comigo num outro lugar. Mirelinha. Mirelinha, um amor. Faz muito tempo que eu não falo com ela, mas muito gente boa. Falou, cara, eu que tava tinha acabado de voltar de Londres, se eu não me engano. Ou tava voltando, e falou, eu mandei mensagem para ela, falou, cara, tem um amigo meu que está procurando um lugar, porque ele tem que deixar o apartamento dele, e se ele não encontrar alguém, ele vai deixar o apartamento e precisa de alguém. E aí eu fui conversar, e o entrevistador aqui que vos fala, praticamente me intimou, comprou a minha... Não, isso precisa ser com emoção, cara. Isso precisa ser com emoção, porque rolou uma estratégia de marketing aí, grego, mas a minha estratégia, do grego, estratégia, a minha estratégia foi Mad Men. A minha estratégia, levei o Marcelinho pro bar, ali do lado de casa, falei, cara, tem que quebrar esse gelo. Como que chamava o pub? Não lembro, era alguma coisa, era algum duque, né? É Duke of Wellington. Duke of... Pode não ser. lembro. Lá em... Meu Deus. Marcelo, estamos ficando velho. St. John's Wood. St. John's Wood Station. Do ladinho da St. John's Wood Station. Mais chique. Eu tava totalmente deslocado. Eu falava, mano, o que a gente tá fazendo aqui? Se pá, eu até paguei as brejas, hein? Aí tomamos umas cervejinhas lá e intimei o Marcelo. Falei, cara, você tem até tal data para me responder, senão eu vou para frente, por mais que não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém que eu tava entrevistando na época. Exato. Falou, não, tem que decidir aqui, tem outros candidatos. Eu falei, cara, o cara tá me intimando a morar com ele. Cara. E por falta de opção, o Marcelo... Não vai falar que foi por amor, não, cara. Absolutamente não. O Marcelo falou assim. Total e completa falta de opção.
Eu e Marcelinho moramos juntos, lado a lado aí, ó. Marcelo e Vinícius em Grosvenor House, Grosvenor Road, em Londres. E foi, cara, um período fantástico da minha vida. Foi um período fantástico. A gente só deu risada. Eu e Marcelo, em todo o tempo que a gente morou junto, nunca rolou uma discussão. É verdade, é verdade. Era um caos organizado ali. Era um caos organizado. A gente morava num apartamento que não tinha sala. Ou seja, era uma coisa. Era uma cozinha. E eu chegava do trabalho, eu chegava sempre tarde do trabalho. Tava lá o Marcelão com o laptop ligado, ouvindo Pânico, fazendo, né, cozinhando lá, sempre nerd, estudando coisa nova, lendo livro, né, cara? Eu não tinha dúvida nenhuma que você ia ter o sucesso que você está tendo na sua carreira, o sucesso que você está tendo na sua vida, cara, porque sempre vibração positiva, né, cara? Sempre fazendo coisa boa, não tem como dar errado, né? E eu vou te falar uma coisa, uma das coisas mais importantes nessa vida, todo mundo aqui provavelmente já ouviu isso, é você estar perto de pessoas que são, eles falam de gente que é pessoas pipa e âncora, né? Âncora é aquelas que te puxam e pipa é aquelas que te levam para cima. E acho que a gente tem um pouco essa vibe, Sim, que é cara. gente que tem papos otimistas, olhando para o futuro, em colaboração, essa troca de sonhos, isso, cara, todo mundo precisa de gente assim à sua volta. Precisa, cara. Isso é muito, muito importante. Faz uma diferença enorme, brutal. Cara, de novo, me sinto honrado por aquele ano que a gente morou junto. Eu aprendi muito com você. Continuo aprendendo, graças a Deus, que a nossa amizade continua. Mas, cara, eu acho que o incentivo aqui é esse, né? A gente se conectar com pessoas que estão, ó. Falando em conversas de pub, falando do Brasil, de como a gente precisava, né, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas sei lá, dar uma luz e vir para cá, as oportunidades, e cá está. Isso, Brazilian Expat Podcast, War, era apenas Era uma ideia, né, cara? Eu te falei. Era nada. Aí você montou isso tudo do zero. Não montei sozinho, não, cara. Não montei sozinho, não. E você, ó, para quem. Vai rolar essa pergunta agora, tá? Mas para quem não me acompanha desde o começo, o Marcelo foi o meu primeiro convidado para primeira live que eu fiz com o Brasileiro Expatriado. Isso em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia explodir. Você foi meu primeiro convidado. Eu lembro que eu morava em Vim que Vem ainda. A câmerazinha aqui, eu tinha, cara, não sei, 600, 500 seguidores. E a galera apareceu em peso, e você sempre apoiou o projeto. E muitas pessoas já foram inspiradas pela sua história. Eu sei que, legal, cara, vira e mexe, tem gente te adicionando lá, pedindo ajuda. Você sempre foi muito solícito. Então, cara, sempre fui muito agradecido. E sempre por você continuar me apoiando aí nesse projeto doido. Mas você ainda não tá off the hook para responder as nossas duas últimas perguntas. Isso é de lei no podcast. Pergunta número 1. Se você tivesse 60 segundos com o Marcelo, que, cara, tava no momento mais descrente. Talvez o momento mais descrente, agora entendendo essa história, foi quando você foi para Londres, voltou e tava naquele silêncio. 60 segundos para falar com aquele cara. Agora, o que você falaria para ele? Vai soar um pouco clichê, mas é o seguinte: ninguém consegue. Eu acho que a gente não consegue prever o futuro. É impossível. A gente não consegue ligar as linhas da nossa carreira em antecipação. A única coisa que a gente consegue fazer no momento que a gente está agora é olhar para dentro e, cara, ouvir o nosso instinto. É muito clichê, mas é verdade. Porque a outra opção é você olhar o que as outras pessoas estão falando para você fazer, olhar só para o dinheiro e olhar só para as coisas que estão fazendo sucesso no momento. Essas coisas são importantes também como input. Mas a coisa mais importante é o instinto. É aquilo que está falando dentro de você, que tem uma forma meio disforme. Ela nunca vai ser um objeto perfeito de futuro, mas eu acho que eu falaria para mim,
olha para essa gosma, esse bebê feio, porque ele vai crescer, vai atrás dessas coisas, morar fora, continuar me desenvolvendo em marketing, continuar conversando com pessoas, é uma coisa que né, me enche de alguma forma. Seguir esses instintos, acho que deram certo para onde eu tô. Cara, é um milagre onde eu tô. Toda vez que eu penso, cara, eu sou um brand manager na Lego. É inacreditável. Eu nunca, assim, Em Londres. se eu voltar agora e virar um carpinteiro, nada contra os carpinteiros, se eu virar tá tudo certo, já deu tudo certo. Maravilhoso. Só que você não, é isso, você não consegue, agora eu consigo ligar os pontinhos, né, olhando para trás, mas você não consegue traçar os pontinhos olhando para frente, você só consegue olhar para os seus instintos e meio que ir atrás disso aí. Tem nem o que adicionar, Marcelinho. Segunda pergunta. Vamos lá. Vamos falar de dinheiro, cara. Fala de uma grana aqui. Vamos supor que, velho, tem uma varinha de condão aqui e saco 10 milhões de euros. 10 milha aqui, ó. Pum, na mesa. Só que, mano, vou colocar essa varinha aí na sua cabecinha e vou falar, ó, Marcelinho, ó, toda essa experiência internacional que você viveu, volta pro Brasa, vai esquecer tudo isso aí, vai esquecer inglês, não sabe tudo que você viveu nesses últimos anos aqui na Europa, tá fora, mas você vai ter uma puta de uma grana, vai morar em Alphaville no Brasil e vai viver uma vida nacional no Brasilzão. Alphaville, não pode ser nem Pinheiros. Nada Pode ser contra Pinheiro. Alphaville. Não, pode ser Pinheiro, pô. Trânsito. E aí? Cara, não tem. Eu entendi o que você quer fazer. 10 milhões é um bom dinheiro. Eu consideraria. Eu vou subindo, hein? Eu vou subindo. Começou por 2. Você chegou dos 10 milhões já. Eu vou continuar subindo. Puta que pariu, 10 milhões. Cara, não, eu não. É uma escolha de vida. Eu nunca fiz escolhas por dinheiro. Desde aquele primeira do Cirilo Jobs, né, da decisão de ir para o HSBC ou para o estágio que ia pagar uma merreca, eu fui para o estágio que ia pagar uma merreca. Muito fácil falar, de novo, porque eu tinha uma situação que eu tinha uma família, Exato. não que me bancassem, mas é um safety net. A partir do momento me bancava, fácil falar, mas a partir do momento que isso não é mais um problema, essa experiência ela é outra caixinha. Ela te abre, explode a sua cabeça. Você se transforma, você não é mais a mesma pessoa. É impossível voltar atrás. E é incrível. A vida tem muito mais sentido. Enfim, ensaboada a resposta. Você quer o quê? Que eu fale que eu não ia pegar os 10 milhões? Não ia pegar os 10 milhões, de jeito nenhum. Eu gosto de terminar esse podcast, cara, sempre com todo convidado que eu trago. Entendendo a dádiva que a gente tem de ter essa experiência. Quando você fala que às vezes você sai na rua, você fala, cara, eu sou o Senior Brand Manager da Lego Group. Eu faço a mesma coisa. Eu saio aqui na frente da minha casa, aqui no canal. Eu vou pra Amazon de bike. Eu vou de bicicleta todo dia para o trabalho. Eu chego no trabalho, eu falo com todos os países do mundo. Eu viajo, estava em Seattle faz algumas semanas lá, com a liderança inteira da... Isso é um absurdo, isso é uma coisa inimaginável. Então, assim, para mim, como você também tem outros amigos que são donos de supermercado no Brasil, que o cara ganha milhões, mas o cara tá no Brasil, ele interage com o cliente brasileiro, interage com o brasileiro, só faz aquilo. A gente tem a oportunidade de viver o mundo. A gente tem a oportunidade de trabalhar, cara, acordar e ir para um escritório que pessoas jamais imaginariam que isso era possível. E o que a gente está fazendo aqui, o que eu quero fazer através desse podcast, também é um trabalho social para colocar na frente de todo mundo. Esse podcast é gratuito, todo mundo pode acessar no YouTube ou no Spotify. Para saber que tiveram brasileiros que saíram da onde eles saíram. Que não fizeram faculdade em Harvard, que, cara, não tiveram cidadania europeia para sair do Brasil, saíram com visto de trabalho e chegaram nas mais variadas áreas. E você é o primeiro cara que eu estou trazendo de marketing. E hoje
você já vai se tornar essa North Star. E pode ser que as pessoas vão ter que passar por essa constelação até chegar nessa North Star, mas eles têm uma. Porque não é só você estudar e você trabalhar em direção a alguma coisa. Nós não tivemos a nossa North Star. Não teve um outro brasileiro que a gente pôde ver. A gente abriu o caminho com o facão, cara. A estrada da carreira internacional, ela ainda é de terra. Isso é bem verdade. Mas ela foi aberta. Ela já foi aberta. E você é um desses caras que eu tenho certeza que muita gente aqui do marketing vai ver e eles vão colocar essa North Star pela sua história, que agora tá gravada. E a gente vai reacessar essa história quando a gente tiver aí com uns 60 anos e, graças a Deus, com uma carreira linda aí, e a gente saber que a gente pôde ajudar muita gente também. Meu irmão? Não tenho nem o que adicionar. Maravilhoso. Você sabe, não preciso nem falar nada. Até a próxima, quando eu estiver em Londres ou você estiver aqui em Amsterdã. Manda um beijão pra família toda. Sabe que eu tenho muito carinho por vocês. E, cara, te encontro em agosto. Ninguém sabe ainda, né? Mas te encontro em agosto. Verdade. Isso aqui vai estar gravado, mas depois a gente conta o restante. Tamo junto, amei o papo. E a gente vai se falando. Vamos ver o que vai acontecer em agosto. Galera, só pra gente finalizar. O Marcelo é uma das poucas pessoas que toda vez que eu desligo o telefone, a gente sabe que fala, mas tá faltando muita coisa, cara. Tá faltando muita coisa pra gente conversar. Meio quilo de conversa ainda. Nossa, cara, sempre falta. Mas de novo, velho, prazer em ter você na minha vida e agora compartilhar você aí com toda essa galera que precisava de uma North Star em marketing pra expatriação. Se cuida. Tamo junto, Perline. E já nos vemos. Falou. Beijo, irmão. Falou.